Fala galera, beleza? Vamos resolver o exercício 14 da seção 16.5 do James Stewart. O exercício diz o seguinte: determine se o campo vetorial F, descrito como está aqui, né? XYZ ao quadrado na primeira componente, x ao quadrado YZ ao quadrado na segunda, x ao quadrado Y ao quadrado Z na terceira componente. Será que ele é conservativo ou não? Então, se for conservativo, determine uma função fzinha, tal que o campo F é o gradiente dessa fzinha. Bom, primeira coisa é que, definido o meu campo vetorial F, eu vou considerar essa primeira componente, né, do meu campo vetorial como sendo P, vou chamar de P, a segunda componente como sendo Q, e a terceira componente como sendo R. E uma vez que eu defini esses campos escalares, vai facilitar na hora de calcular o rotacional. Então, para verificar se F é conservativo, calculamos o rotacional. E o ROT, né, como a gente chama, o rotacional de F, ele é dado pelo gradiente de F, pelo gradiente vetorial, o campo vetorial F. E a gente escreve isso como determinante dessa matriz, onde a primeira linha nós temos os vetores i, j, k. Na segunda linha, as derivadas parciais, né, com relação a x, com relação a y e com relação a z. E na última linha, os campos escalares, né, P, Q e R. Então, ao executarmos esse determinante, nós temos que o meu rotacional é dado, né, por essa expressão, né? Derivada parcial de R com relação a y, menos derivada parcial de Q com relação a z, na primeira componente. A derivada parcial de P com relação a z, menos a derivada parcial de R com relação a x na segunda componente. E, por último, a derivada parcial de Q com relação a x, menos a derivada parcial de P com relação a y na terceira componente. Bom, como nós conhecemos quem é P, Q e R, nós vamos substituir e calcular as devidas derivadas parciais e ver o que acontece com o nosso rotacional. Então, a derivada parcial de x2, y2z com relação a y dá 2x ao quadrado yz. A derivada parcial de x ao quadrado yz ao quadrado com relação a z também dá 2x ao quadrado yz. E esses termos se cancelam na componente i. Na componente j, nós vamos calcular a derivada parcial de xyz ao quadrado com relação a z, e isso nos dá 2xyz. Vamos calcular também a derivada parcial de x ao quadrado, y ao quadrado, z com relação a x. Isso nos dá 2xy ao quadrado, z. Ao fazermos essa diferença e colocar os termos em evidência, nós chegamos em 2xyz vezes 1 menos y. Tudo isso na componente j. Por último, nós temos a derivada parcial de x ao quadrado, yz ao quadrado com relação a x. Isso dá 2xyz ao quadrado. Menos a derivada parcial de xy ao quadrado com relação a y. Isso dá isso dá x ao quadrado. Subtraindo um termo do outro e colocando em evidência, nós temos x ao quadrado vezes 2y menos 1 na componente k. E se você observar, o rotacional de F foi diferente do vetor identicamente nulo. Isso mostra que o campo F não é conservativo.